Primeiro, nós vimos o que é um monômio, o que é um binômio, o que é um trinômio, né? Monômio só tem um termo. Exemplo. Isso aqui é um monômio, 2A. Agora se eu tivesse assim, 2A mais 3B, não seria um monômio. Por quê? Porque eu tenho duas letras diferentes, né? Aqui seria um binômio. E assim vai, ó. Agora a pergunta, por que que isso aqui é um trinômio? E aí você pode ter vários termos, ó. Aí quando passa de 4 termos, um exemplo, então ele deixa, ó, monômio, binômio, trinômio, e aqui ele pode começar a ser chamado de polinômio. Por quê? Porque tem vários termos. É totalmente diferente disso, senhores. Ah, isso aqui é um binômio. Não, porque se a gente for analisar lá no estudo de expressões algébricas, essa soma ela é possível. Por quê? Porque nossa parte literal é igual. Aqui é a mesma coisa que está somando 2A mais 3A. A gente lembra que a gente só soma os números. 3 mais 2, 5. 5 o quê? A. Isso é a lógica, né? Do que nós aprendemos aí. E agora nós vamos trabalhar com a multiplicação e a divisão, que aí precisa de mais atenção. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós vamos trabalhar com a parte numérica, nós vamos trabalhar a propriedade da potência com a parte literal. Vamos lá, multiplicação e divisão de monômios. O que é necessário para que eu entenda a multiplicação? Vamos lembrar aqui. Propriedade de potência de mesma base, certo? Senhores, entendam uma coisa. Monômios, nós temos quem? Vamos aqui. Nós temos a parte numérica e nós temos a chamada de parte literal, ou que também tem vários nomes. Lembrem que isso aqui pode receber vários nomes, os números dentro de um monômio, parte numérica, né? A parte literal, né? Parte algébrica, variável, entre outras palavras. Mas o essencial é isso, ó. O número nós vamos chamar de parte numérica, a letra de parte literal, entendeu? Dentro da multiplicação, senhores, nas 4 operações, quando a gente fala em parte numérica, se você está somando, você vai somar os números. Se você está subtraindo, subtrai os números. Se está multiplicando, multiplique os números. Se está dividindo, divida os números. A minha atenção é com a parte literal, né? Porque na adição a gente não mexe, só repete, né? Como a gente vimos agora há pouco, ó. Na adição, soma, porque é uma soma, e repete a letra. Acabou. Isso é uma soma. Subtração, subtrai os números. 7, tira 3, sobra 4. 4 o quê? B. Lembra qual é a regra da adição e da subtração? Que a gente só pode somar ou subtrair quando nossa parte literal, nossas letras, elas são iguais. Que é exatamente só para me repetir, ó. Ó. Viu? Só repete, ó. Viu? Não esqueçam disso. Agora, na multiplicação, eu tenho que ter muita atenção. Primeiro, vamos lá. Senhores, na multiplicação é o seguinte. Olha só. Tem assim. 3 vezes 2. Isso não vai mudar, senhores, porque que nós estamos falando em número. Certo? Agora, quando a gente pensa em propriedade da potência, vocês têm que lembrar. Ó, potência de mesma base. A gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Que é um expoentezinho daqui? 1. Então, ó, 2 mais 1, que nós vamos ter a elevado a 3. Tem que ter essa atenção, por quê? Porque eu tenho agora assim, ó, 3a ao quadrado, que multiplica 5a ao cubo. Senhores, parte numérica. A gente multiplica, porque é uma multiplicação. 15. Parte literal, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 2 com 3, 5. Então a multiplicação, a gente multiplica a parte numérica e a parte literal a gente aplica a propriedade da potência. Viu? Na multiplicação a gente soma. Lembra que na divisão o que a gente faz com os expoentes? Subtrai. Mas antes de entrar na divisão, vamos prestar atenção aqui no seguinte. Aí eu tenho a seguinte situação. Tem assim, ó, 2a que multiplica
3b. Então vamos lá. A parte numérica a gente aplica a operação 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Aqui é propriedade de potência de mesma base? Não, porque aqui é A, aqui é B. Então quando eu multiplico A vezes B, como é que se faz? AB. Não tem nada de somar expoente. Se soma expoente é quando as bases são iguais, aqui não são iguais. E o número multiplica e a gente aplica as propriedades para as bases. Não são iguais, a gente só faz isso. A vezes B, AB. Que multiplica 5 ao quadrado, B a terceira, C. Então, ó, a gente vai logo para a parte numérica e aplica a operação, que é a multiplicação. 5 vezes 10, ou 10 vezes 5, 50. Aí a gente vai para a parte literal. Tem A? Tem A. Então é propriedade de mesma base. A gente repete a base e somos os expoentes do A, porque eles são mesma base, pelo amor de Deus. 2 mais 1, 3. Vamos para o B. Tem B? Tem. Tem B lá? Também tem. Repete a base, somos os expoentes. 3 mais 1, 4. Tem C? Tem. Tem C aqui? Não. Então a gente só repete. Então a multiplicação, senhores, de monômios em si, é esse princípio que não tem muito segredo não, viu? Certo? Vamos ver a divisão? Na divisão nós temos o seguinte. Também a mesma lógica. Se eu tiver números, por exemplo, 8 dividido por 4. Nunca vai deixar de ser 2. O que eu não posso esquecer é que a divisão, às vezes, ela vem escrita assim, ou, geralmente, dentro de expressões algébricas, ela geralmente vem na forma de fração, que continua sendo a mesma coisa, 8 dividido por 4, 8 dividido por 4, que continua sendo 2. Beleza. Nessa situação, é uma situação simples, né? Por quê? Porque o nosso dividendo é maior que o nosso divisor. E se fosse ao contrário? Se fosse assim, 4 dividido por 8. Aprendemos na divisão que isso aqui é impossível, impossível entre aspas, porque o nosso dividendo é menor que o nosso divisor. E a regra lá dizia, quando a gente aprende a dividir, que tem que ser maior ou igual, né? E o que eu faço nesse caso? Nesse caso, senhores, transforma em fração. E faço uma simplificação, ó. Os dois dão para dividir por 4. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Então, observe que sim, é possível. Ah, mas e se você quisesse ir adiante? Você tem 1 dividido por 2, dá quanto? 0,5. Então, se eu fosse pensar em divisão, falando em números racionais, isso aqui é possível, porque ia dar 0,5, ok? Agora, vamos pensar na parte das letras, senhores, né? Vamos pensar aqui. Vamos ver alguns casos aqui. Olha só. Eu tenho assim, 8 a quinta dividido por 4 ao quadrado. Então, ó, com os números a gente divide. 8 dividido por 4, 2. Nunca vai deixar de existir. Aí eu tenho que lembrar da propriedade de potência de mesma base, aonde na divisão. Repete a base, que é a nossa base. A. Soma os expoentes? Não. Subtrai os expoentes. 5 menos 2. Então, 2A elevado a cubo. Simples, né? Repete a base, subtrai os expoentes. Mas faz de conta que você tem essa seguinte situação. Então, ó, com os números, continua dividindo. 8 por 2, 4. Mas observe que na divisão da parte literal, que aqui tem um A quinta e aqui eu tenho um B, as letras são diferentes. Como é que eu vou repetir a base e subtrair os expoentes? Isso é impossível. Mas lembra o que é a divisão? A divisão, sempre falo isso para vocês. Pensou em divisão, senhores, é a mesma coisa que o quê? É a mesma situação. Não é por nada que o símbolo de dividir, quando a gente aprende, ele é esse símbolozinho aqui, ó. Por quê? Porque ó, a barra de fração, numerador, denominador. Então, fração é divisão, viu? Não esqueçam disso. Beleza. Então, aqui não dá para mim aplicar a propriedade de potência de mesma base. Mas quem é que está desse lado? O A quinta. O que é esses dois pontinhos? Barra. Então, ó, isso dividido por isso dá 8 por 2, 4. A quinta dividido por B não dá. Aí eu boto em forma de fração. A quinta dividido por B. Acabou, porque aqui não tem como aplicar a propriedade de mesma base. Outra coisa que vocês vão encontrar algum tipo de problema vai ser quando, olha só,
Coloca aqui a situação. Eu tenho assim. Esse caso aqui é muito simples. Eu tenho A. Vou até escrever em forma de fração para que fique mais fácil. Ó. Ó. Então, ó. 15. Dá para me dividir por 3, que dá 5. E a quinta, dá para me dividir por A ao quadrado, porque é a mesma base, que é a mesma base A. E subtrai os expoentes. 5 tira 2, sobra 3. Tranquilo e fácil. Agora, se eu viesse nessa situação, o contrário, vamos inverter. 3 dividido por 15. A ao quadrado. B. A quinta. Então aqui, ó, vocês podem encontrar algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque, ó, o numerador é menor que o denominador, né? Ou, entre outras palavras, o dividendo é menor que o divisor. Então aqui só nos resta uma simplificação de fração. Ó, por 3, ó. 3 dividido por 3, 15 dividido por 3, 5. Então eu simplifiquei, porque não dá para dividir, né? E com a letra, observe que o expoente do numerador, ele é menor que o expoente do denominador, né? Aqui era o contrário, ó. O menor estava embaixo, o maior em cima. Se você for esperto, você vai observar que sempre o menor vai desaparecer. Olha, ó, o maior prevalece. 5 menos 2, 3. Quem é que foi embora? O 2, ó. Foi embora. Não existe denominador. Ok? Até porque os dois lá de cima são maiores. Aqui é o contrário. Olha só. O menor vai embora. No caso, esse 2 vai embora. Agora, por que ele vai embora? Do mesmo jeito que eu simplifiquei, qual é o que divide esses dois ao mesmo tempo? O menor. Quem é o menor? O A ao quadrado, ó. O A ao quadrado dá para me dividir por A ao quadrado. E a quinta também dá para me dividir por A ao quadrado. Aí aqui sim eu aplico propriedade de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, ó, qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Tem necessidade de eu botar 1 aqui de novo, né? A quinta dividido por A ao quadrado, repete a base. Aqui dá para subtrair, ó. 5. Olha só como é que ficou a resposta. 1 sobre 5 A ao cubo. Essa parte de divisão aí está na página 115, ó.